A graça e a paz, irmãos. Como estão? Tudo bem? Irmãos, estou passando aqui hoje para trazer uma palavra rápida para vocês, mas uma palavra que sem dúvida pode abençoar demais as nossas vidas e pode fazer diferença nela. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Vamos fazer uma leitura um pouco grande até do verso 1 até o verso 20, mas você vai ver que valerá a pena cada versículo lido aqui. Vamos comigo? De novo, livro de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhe deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se no precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Até aqui. Nós lemos do verso 1 até o verso 20. E eu quero começar essa pequena mensagem dizendo para você, qual é a tua escolha? Aqui nós vemos algo incrível aqui nesse momento. Nós vemos Jesus chegando numa cidade e vendo um homem possesso de uma legião de demônios. E Jesus permite que esses demônios eles entrem nos porcos e esses porcos se atiram na ribanceira. Algo que me chama a atenção aqui eu comecei a pesquisar por que Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos. E a gente acha as mais diferentes respostas quanto a isso. Algumas pessoas falam que Jesus deixou o espírito entrar no porco para mostrar para nós que o porco era um animal imundo e por isso o porco merecia ser castigado. Não é bem isso, eu acredito. Nós também vemos algumas coisas dizendo assim, olha, ele permitiu que os demônios entrassem nos porcos para mostrar sua autoridade perante os demônios. Eu também acredito que essa resposta seja parcialmente correta. Não é só isso, porque a autoridade Jesus já havia demonstrado naquele lugar. Quando ele chegou naquele lugar, já veio o endemoniado e se prostrou perante ele. Não tinha razão para Jesus continuar provando a sua autoridade, sendo que ela já havia sido provada. Jesus já havia mostrado que o espírito estava sob o seu controle e ele expulsou e mandaria para onde ele quisesse, porque os demônios só foram quando Jesus permitiu que fossem para os porcos. Mas uma terceira linha de raciocínio me chama a atenção e é nela que eu quero me focar nessa manhã, nesse vídeo. É quando eu vejo que Jesus permite que os demônios entram nesses porcos, e ali os porcos se atiram na ribanceira e todo o povo vem ali e começa a falar com Jesus. Nessa região que Jesus estava, uma das fontes de economia era de fato o cultivo de porcos. Esse cultivo de porcos não era apenas um prazer ali, cerca de 2.000 porcos. Era de fato uma renda daquele povo, era de fato algo, o agronegócio daquele povo, a economia girava em torno disso, era um dos fatores daquilo. E Jesus ele pega e toca exatamente nesse fator, ele toca exatamente no fator econômico. Ele permite isso e vem ali os donos dos porcos. E outra coisa me chama a atenção também, que é um detalhe que muitas vezes nós passamos desapercebido.
Os demônios chegam para Jesus e falam: não permita que nós saiamos dessa região. Os demônios, eles gostavam daquele lugar, eles queriam continuar ali. Me dá a entender que aquele lugar estava cômodo para eles, eles tinham uma certa liberdade de atuação, e eles sabiam que poderiam influenciar muitas pessoas, e saberiam que tinham uma certa liberdade de atuar nas mais diferentes áreas. Então o pedido que eles fazem para Jesus é: não permita que saiamos dessa região. Isso vai totalmente ao encontro de quando nós acompanhamos o desfecho dessa história. Quando vai ali os que guardavam esses porcos, os que cuidavam desses porcos, e começam a anunciar esse evangelho, começam a anunciar o que Jesus fez ali, e vem toda a multidão, e encontra ali aquele endemoniado, aquele ex-endemoniado, agora são, agora limpo, agora completamente de completo juízo. Eles enxergam aquilo e a primeira coisa que eles falam para Jesus é: por favor, saia da nossa região, se afaste daqui. Eles tiram Jesus dali. E é nesse ponto que eu quero tocar com você. Muitas vezes nós temos os nossos erros, nós temos os nossos pecados, nós temos aquilo que nós praticamos e muitas vezes nós temos uma liberdade no nosso erro. Muitas vezes, sendo até algo um pouco mais espiritual, indo totalmente nesse assunto, muitas vezes nós temos um assunto onde o maligno ainda tem uma liberdade em nossas vidas. E o que Jesus está fazendo aqui, ele está fazendo um convite para nós. E aí sim a minha pergunta do começo desse vídeo: qual a tua escolha? Jesus, ele chegou, encontrou ali uma falha, encontrou ali pessoas que talvez o adorassem mais a economia do que o próprio Jesus, talvez quisessem permanecer no seu erro do que vir ao encontro de Jesus, pessoas que não quiseram ser transformadas por Jesus. E Jesus fez essa pergunta para elas. Jesus deu essa escolha para elas. E a gente vê a confirmação disso no momento seguinte. Quando Jesus ele então vai abandonar essa cidade, vem então o ex-endemoniado e começa a conversar com Jesus e pede para ir com ele. Ele quer seguir Jesus. E Jesus gentilmente fala: não, você não tem que vir comigo, mas eu vou deixar uma missão para você. Prega o evangelho aqui. Fale para as pessoas aqui. Mostre para elas o que Deus tem feito por você aqui, na cidade da sua região, onde você convive, no meio das pessoas que você conhece. E aí nós vemos então o Senhor Jesus que entende e sabe da necessidade e sabia que aquele povo merecia e precisava ainda continuar sendo evangelizado. E aquele homem acabou pregando nas cidades vizinhas, como nós vemos aqui, e muitos se maravilharam com ele. Então eu quero perguntar para você: qual é a sua escolha? Você quer ser transformado por Jesus? Você quer que Jesus te limpe? Você quer que Jesus te purifique? Ou você escolhe os porcos? Ou você escolhe aquilo que ainda está agradável para você? Aquele teu pecado de estimação, aquele teu pecado que você insiste em fazer e acredita que não tenha mal para ninguém, acredita que não ofenda ninguém. E se você escolher Jesus, faça a obra já onde você está, na tua cidade, com teus amigos, com os teus familiares, na tua região. Jesus também quer te usar nesse lado. Meus queridos, eu fico por aqui, essa é a mensagem. Espero que ela abençoe a tua vida, a graça e a paz. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo... Tá zoando, né, mano?